Bom dia, meus caros. Mais uma vez, vamos trocar uma ideia aí. Tentar fazer um vídeo mais curto desta vez, tá ok? Tá ok. Saudades, né? Mas ele vai voltar. Vai dar tudo certo. Eu levo comigo uma máxima de que enquanto houver fôlego de vida, é tempo de recomeçar. Bom, mas que loucura, hein? Esses últimos dias aí no Brasil. Embora o Brasil seja uma loucura já há muito tempo, né? Há muitos anos. Mas esses dias aí, especialmente, estão sendo, no mínimo, e para dar um tom mais leve, bem animados. Todas essas revelações envolvendo o Alexandre de Moraes, o protótipo de ditador. Mas que também não é só ele, né? Porque ele tá sendo boi de piranha. Ele vai ser o cara rifado. Mas ele sozinho, ele não faria o que fez no STF. Mas a verdade é que ele tá caminhando para isso mesmo. Ele deve ser rifado. E isso faz parte de é a minha análise, né? Isso faz parte de um projeto de perpetuação de poder do, do criminoso Lula, que eu não me submeto, não me sujeito a chamar esse indivíduo de presidente. Ele não é presidente do Brasil. Primeiro que essa eleição foi fraudada. Mas a questão é, ele foi colocado como presidente do Brasil pelo STF/TSE e só que o Lula, ele sabe que ele corre o risco também da eterna chantagem em relação ao STF, principalmente em relação ao careca, né? O Alexandre de Moraes. E é preciso, do ponto de vista deles, retirar esse cara, porque hoje, por uma questão de conveniência, ele representa uma ameaça direta às pessoas do espectro de direita, né, na política, aos conservadores. Mas a médio prazo ele pode voltar, né, uma vez que se consolide a hegemonia de decisões essa legislação informal e ilegítima por parte do STF, mas que já está normalizado há muito tempo. Uma vez que isso, né, se consolide como a regra, logo outros setores que hoje, né, ou até então se sentiam protegidos, podem passar a ser alvo do STF, notadamente do Alexandre de Moraes. E aí é o que eu vejo, é esse movimento
rifar ele. A Folha de São Paulo, ela não está dando uma guinada à direita, não está fazendo nada disso. E é bom lembrar que a Folha de São Paulo, pelo menos 2 vezes, de forma recente até, forma recente que eu falo da época da eleição para cá, do período eleitoral, né? Melhor colocar assim, do período eleitoral. Eleição não houve. Ela foi censurada pelo Alexandre de Moraes, teve que retirar a matéria. Então é também uma questão de fazer essas exposições, é uma questão de autopreservação, né? Uma autodefesa que a Folha também faz de si. Que não está errado, né? E aí o que eu vejo que tem permeado as discussões, inclusive por parte das pessoas mais alinhadas à direita, é a questão quanto a fazendo uma análise aí, né, do quanto isso seria interessante ou não acontecer um impeachment do Alexandre de Moraes ou ele renunciar, dependendo, né, do nível que as coisas chegarem. Aí vai partir de uma análise de risco dele, do STF, que deve ser a melhor forma de saída, via renúncia ou encarar um processo de impeachment. Isso considerando, né, que essas coisas podem vir a acontecer. Porque também, se não acontecer, não se enganem, tá? Não fiquem surpresos, não se surpreendam se nada acontecer também. Nós estamos falando do Brasil, um país onde o Estado tornou um fim em si mesmo. E o STF, as instituições como um todo, são um reflexo, um espelho claro disso aí. Mas voltando, então, uma possível saída do Alexandre de Moraes, né, daria a abertura a uma nova indicação de vaga ao STF, feita por quem? Pelo Lula, correto? Correto. Embora nós devêssemos repensar aí também várias outras consequências a partir de uma saída do ditador Mó. Isso coloca em xeque, né, a lisura da eleição, se houve ou não. Só que aí eu acho que é eu particularmente, eu acho que é uma engrenagem muito, mas muito maior para se mexer, no sentido de pensarmos de anular a eleição ou de promover uma nova eleição. Eu acho isso aí até menos provável do que a hipótese de saída do Careca. Mas aí as pessoas, né, aí do lado direita estão com esse questionamento, ponderando isso aí. Tá, tira o Alexandre e deixa o Lula indicar outro. Mas vejam, óbvio que eu não gostaria disso aí, mas isso é meio aquela coisa assim, sabe, de se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou sei lá. Como é que é esse ditadozinho aí?
Mas vamos lá, é meio que pular da frigideira pro fogo, né? E não tem solução fácil não, tá, pessoal? Não tem. É pensar no que pode ser menos danoso hoje para nós. Não falo nem para o Brasil. O Brasil ainda vai continuar ferrado por um bom tempo. E nós, consequentemente. Mas falando em questão de abertura de direitos políticos, de direitos de expressão, de, de personalidade, porque isso tudo tem sido atropelado pelo Alexandre de Moraes, né? E vocês vejam, por mais que haja de fato uma conivência do STF, inclusive por parte dos dois ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, que, ao meu ver, e eu falo porque se fosse eu, se o Alexandre está fazendo e acontecendo na caneta pessoal dele, eu ia estar fazendo, se fosse eu, um ministro lá como o André Mendonça, o Cássio Nunes, eu ia estar fazendo também, sabe, metendo a caneta lá, derrubando tudo que é decisão dele, e ia provocar, que, fazer com que todas as decisões fossem levadas a plenário. Porque quando acontece uma situação assim, isso aí inevitavelmente ia ser levado a plenário. E aí, meu irmão, ia ficar um negócio mais feio, né? O STF, né, ali pelo menos 9 ministros endossando em voto, chancelando as decisões do Alexandre de Moraes nessas decisões aí, desses pseudo-inquéritos. Não é isso? Então, se eu fosse um ministro lá do STF, Alexandre de Moraes, você tá mandando prender, eu vou canetar aqui, ó, tô revogando, tô despachando aqui uma decisão para restabelecer a conta, tô derrubando a decisão de multa de 100 mil diários. Enfim, isso é uma outra discussão, né? Mas a questão é o Alexandre de Moraes, ele tem tomado essas decisões, pelo menos no papel ali, são dele, né? Os outros ministros, eles são coniventes, mas não colocam ali no papel a assinatura deles, certo? E isso tem uma simbologia relevante, porque na hora que a porca apertar, né, e se chegar num ponto desse aí de ser considerado a saída do Alexandre de Moraes via renúncia ou via impeachment, olha, não tenham dúvida que vai aparecer de ministro ali falando: eu nunca assinei, nunca endossei nenhuma dessas medidas. Eram medidas, né, personalistas e monocráticas do Alexandre de Moraes. Você pode ter certeza que muitos ministros vão fazer essa alegação, porque nenhum deles até o momento teve coragem de fazer coisas iguais ao Alexandre de Moraes. Embora eu tenha absoluta certeza que todos eles concordam de fato com o que está acontecendo, eles fazem parte dessa máquina de perseguição, mas nenhum deles teve a coragem de colocar no papel decisões caçando direitos políticos, caçando direitos financeiros, caçando direitos de liberdade de expressão, direitos personalísticos das pessoas. Nenhum desses teve essa coragem. Você não vê, por mais que seja um cara odioso, como o Barroso é, mas ele não tem nenhuma decisão nesse sentido, né, de mandar
cancelar conta, de restringir conta, derrubar conta, mandar prender A ou B, ainda que opositor político, né, ideológico, mas sem que se proceda o devido processo legal. Não tem. Isso aí é só do Alexandre de Moraes. E isso é uma coisa muito importante que tem que ser levado em conta. Então, uma coisa que deve ficar bem clara e independente da forma que for, mas é claro que uma forma ou outra vai ter um peso maior nisso aí. O Alexandre de Moraes saindo, isso vai levar um recado para o STF. E sabe aquela coisa assim de que, fazer uma analogia no que uma expressão que se usa muito no futebol, né? Aquele jogo quando tá muito amarrado e tudo, mas tem um time que tá ali mais propondo o jogo, buscando gol, amassando, e tem que ficar naquela coisa, depois que fizer o primeiro, abre a porteira, né? É mais ou menos isso. Hoje o mais difícil é iniciar um processo de destituição de um ministro. Mas depois que o primeiro acontece, os outros já ficam mais fáceis. O difícil é fazer a primeira vez. O difícil é fazer a primeira vez. Depois que faz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta já não é. Vejam aí a questão dos impeachments de presidente. Impeachment de presidente deveria ser uma coisa... também, né, em sua essência, um processo muito danoso. É um processo que não tem que ser desejável, né? Não tem que ser um processo desejado que se aconteça. Afinal de contas, partindo da premissa de uma eleição legítima, então o indivíduo foi eleito independente de vontades, independente, né, de quem ficou satisfeito ou não. Mas se ele foi legitimamente eleito, ele tem que cumprir a regra, né, ali o mandato dele. Nós não temos que esperar uma eleição e dentro de 2 anos um processo de impeachment. Mas fato é que, acontecendo a primeira vez, depois fica mais fácil de acontecer outras vezes. E aí, estão voltando a essa questão, essa inquietação, nesse temor que alguns têm, de que a saída do Alexandre de Moraes vai permitir ao Lula fazer uma indicação. Só que quem vier a ser indicado, isso aí vai colocar vai deixar o STF numa situação mais fragilizada, de saber que, olha, pode acontecer, não são intocáveis, não existe, né, ali quem possa se valer da condição de ministro para não ser alcançado por um processo de impeachment ou para que se promova uma saída por renúncia. Isso é o que fica. Quem está lá e quem vier a ocupar o lugar do Alexandre de Moraes vai saber que, se repetir as mesmas coisas que o Alexandre de Moraes fez, pode se tornar alvo de um processo de impeachment, ou pode sofrer uma pressão tamanha que tenha que vir a renunciar. E, sinceramente, a última coisa que esses caras querem é perder essa mamata aí. Deve ser muito bom ser ministro do STF. São de fato os homens que estão acima da lei, acima do Brasil. É isso, meus amigos. Grande abraço, fiquem com Deus. E vamos lutar sempre pela nossa liberdade, de todas as formas, ainda que nos custe a vida. Nós podemos morrer como homens livres,
mas não podemos viver como escravos. Abraço.